Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto que eu considero bem delicado, né? Mas também é super atual. A Jess já tinha me pedido, né, antes para falar a respeito disso, e talvez eu não me sentisse, e para falar a verdade, ainda não me sinto, né, com propriedade para falar a respeito desse assunto, porque eu acredito. Bom, vamos falar hoje a respeito de suicídio e dessa perda que parece que muitas pessoas ultimamente têm, essa perda da vontade de viver, né? Eu moro na cidade de São Carlos e aqui eu não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que assim aumentou tanto o índice de suicídio aqui na cidade entre jovens estudantes que já é o maior índice da América Latina entre pessoas dessa idade, né? E eu até acredito porque ultimamente eu tenho ouvido muitas notícias, né, de pessoas que cometem suicídio e inclusive pessoas agora que eu tenho a sensação de que começam a chegar cada vez mais próximo, né? E o último caso, assim, de pessoa conhecida é o filho de uma grande amiga minha que segue esse caminho aí do xamanismo junto conosco, né? Então eu vejo que há assim um desespero mesmo geral, eu percebo, das pessoas, né? E que na verdade, assim, o que eu acredito é que as pessoas não têm vontade de acabar com a vida, elas têm vontade de acabar com a dor, de acabar com o sofrimento, né? E aí no desespero por não saber fazer isso, né, e por se perder tanto de si mesmo, se desconectar tanto de si, as pessoas acabam assim perdendo mesmo essa vontade de viver, né? Mas o que eu queria falar aqui hoje é justamente do contrário disso, né? É uma grande controvérsia, porque parece que tudo indica, né, que a gente está caminhando para essa morte, que a gente quer muito essa morte, que quer morrer, né? Mas até biologicamente falando, né, uma das coisas para vocês que estão acompanhando o canal que eu tenho feito são práticas de respiração. E uma das práticas de respiração é a prática de renascimento, né? E recentemente, há uns 2 meses atrás, nós fizemos uma prática lá no Instituto, onde num final de semana de imersão, e nós fizemos uma prática de renascimento onde havia uma narração. Então eu fiz uma pesquisa a respeito de, né, de como se formam cada órgão e a quanto tempo de gestação isso acontece, enfim. Então era uma narração que começava desde o momento, né, da concepção, ou seja, do encontro, né, do esperma com o óvulo, até o momento do nascimento, né. Então assim, independente, né, disso que a gente fala, o corpo é uma ilusão, o mundo é uma ilusão, né, de tudo isso que a gente fala aqui, independente disso, biologicamente, fisicamente aqui, tem uma luta por sobrevivência sempre, né? Então, assim, o corpo está sempre lutando por uma sobrevivência. E o próprio momento da concepção é um grande milagre, um grande mistério que a gente não consegue entender, né? Então, assim, já acontece muito antes, né, do meu pai ou da minha mãe ter se encontrado. A minha vida, eu tenho uma sensação que já começou muito antes disso, mas enfim, depois desse encontro, né, com o encontro de, assim, talvez uma luta entre diversos espermatozoides, um deles ali conseguiu entrar, né, no óvulo e por isso eu nasci. E aí toda como eu posso dizer, tudo isso que acontece desde esse momento da concepção, né, a divisão das células, a formação de cada um dos órgãos, dos tecidos e a maneira como o nosso corpo reage quando a gente se corta para coagular o sangue, para cicatrizar, para fechar, né, como o nosso coração bate mais rápido quando nós nos vemos em uma situação de perigo. Então assim, é como se o corpo inteiro estivesse gritando pela vida, né? E por que? Porque, por outro lado, na nossa mente, é como se a nossa mente estivesse gritando pela morte, né? O problema é que nós somos vítimas dos nossos pensamentos e a gente não percebe isso. Eu falo bastante isso aqui, mas acontecem algumas coisas na nossa vida e a gente começa a interpretar aquilo e junto, né, com o nosso sentimento constante de menos-valia, de que nós não somos dignos de amor,
do amor das pessoas, né? E muito menos do amor de Deus. Então essa nossa sensação que a gente carrega desde o momento do nascimento e toda essa culpa que a gente sente, uma culpa inconsciente por ter se separado do divino, por acreditar, né, estar separado do divino, tudo isso se apresenta, né, na forma de muitas coisas que acontecem na nossa vida. E de repente a gente embarca num pensamento, então principalmente, né, a gente que passa por esses momentos de desespero, eu já passei por muitos aí, né, e são justamente esses momentos, né, que fazem com que a gente busque, e aquela famosa frase que deu início a um Curso em Milagres, que é deve haver uma outra maneira, né, quando a gente chega ali na beira do precipício e fala, não, tem que haver uma outra maneira, né, mas nesses momentos de desespero, de desconexão, em que a gente se sente muito sozinho, muito desamparado e a gente esquece de todo o amparo, de toda a espiritualidade, de toda a nossa caminhada, né? A gente esquece que, assim, o caminho é a vida, né? E eu tenho a sensação de que a gente acha que não, é o pote de ouro lá no fim do arco-íris que é a vida. E enquanto eu tô trilhando esse caminho, eu não estou vivendo. É só quando eu chegar lá no que eu imagino que é, enfim, a felicidade e a paz, né? A gente se perde, então, num fio de pensamento, um pensamento, né, muito convincente, nos leva a várias histórias, várias novelas, e aí parece que a única solução é acabar com essa vida do corpo físico, que a gente não tem mais condições de continuar lutando, né? Eu acredito, eu não sei vocês, eu também já passei por uma situação dessa, né? De olhar muito de perto essa questão de quero acabar com o sofrimento e quero acabar com o sofrimento agora, né? Mas, e aí por outro lado, assim, eu vejo o quanto é importante, até nos processos terapêuticos das pessoas que eu atendo, né? De perceber o quanto é importante a gente conseguir verbalizar essa dor, seja para um parente, seja para um amigo, seja para qualquer pessoa. Isso é importantíssimo porque a gente consegue visualizar o conteúdo da nossa mente, né? E uma pessoa que está do lado de fora consegue dar uma outra perspectiva, não de dentro daquela perspectiva da dor e do sofrimento em que nós estamos inseridos, né? Então, assim, uma coisa que eu queria deixar como mensagem para esse vídeo é dizer que se você chegou até aqui, né, e se você está trilhando esse caminho de autoconhecimento, é muito provável que você já tenha chegado no momento de desespero, né? Afinal de contas, a gente está desaprendendo uma identidade, é quase como se a nossa identidade aprendida estivesse morrendo e a sensação é mesmo de morte, de desespero, né? Mas para dizer que isso é uma das fases até desse nosso caminho. Não é necessário, mas é muito comum que isso aconteça. Mas para que a gente não fique nesse processo sozinho e de repente procure até um profissional que possa nos ajudar nessa caminhada para entender melhor o que a gente tem na nossa mente, o que a gente tem no nosso coração, né? E que para a gente se lembrar assim que o nosso corpo ele é eu costumo dizer assim que ele é a materialização do nosso pensamento, né? Então ele é um barômetro daquilo que está acontecendo na nossa mente e que o nosso corpo está sempre lutando pela vida, nos lembrando de que a vida é preciosa e de que nós não queremos acabar com a vida e sim com a dor, com o sofrimento. Então eu queria deixar só esse vídeo assim para que a gente não passasse por esse processo sozinho e para que a gente procurasse assim uma pessoa mesmo em quem a gente possa confiar, e talvez a gente até tenha uma pessoa com quem a gente sente que pode se abrir, mas para a gente não ficar nesse mundo aqui mental de sofrimento, porque isso só vai causar mais sofrimento e nos conectar cada vez mais a esses pensamentos de dor. Era isso que eu queria falar hoje pra vocês, gente. Super, super obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo. Namastê.